Essa é a nossa etnografia sobre o MON. O que é o MON? É o Museu Oscar Niemeyer, também conhecido localmente como Museu do Olho. Localizado em Curitiba, capital do estado do Paraná, a história do museu teve início em 1967. Foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e o primeiro prédio, inaugurado em 1978, foi chamado de Edifício Presidente Humberto Castelo Branco. Em novembro de 2002, com a conclusão de um novo anexo, foi reinaugurado, recebendo então a atual denominação. Em relação às exposições, o museu dispõe de itens de várias áreas, incluindo design, artes visuais e arquitetura. Por ano, são realizadas mais de 20 amostras, com 12 salas expositivas. O mesmo conta com um público diversificado e recebe por ano cerca de 360 mil visitantes. O MON é considerado o maior museu de arte da América Latina e conta com públicos diversos em seu entorno. Ao observar esses diferentes públicos, chegamos a um questionamento: como os hábitos e comportamentos modernos afetam o aproveitamento dos espaços do MON? A pergunta se dá por uma clara diferença de comportamento entre os públicos que frequentam o local. Se analisarmos historicamente, tribos diversas não dividiam o mesmo espaço. Já hoje, o museu conta diariamente com usuários dos mais diferentes grupos e tribos, demonstrando um reflexo do comportamento moderno. Vamos então chamar de tribo cada tipo de grupo diferente que se encontra no museu. A dispersão dos funcionários do museu mostra como diversas atividades ocorrem no local simultaneamente. Na entrada, logo vemos famílias, casais e crianças correndo e brincando. Um dos pontos que podemos perceber ao ficarmos no espaço externo é o fato de existir um local que comumente é utilizado para tirar fotos, logo atrás da Torre do Olho. Podemos observar isso com alguns casais e grupos diferentes, e que, apesar de virem de origens diferentes, aparentavam ser da mesma tribo. Nesse local, podemos entrevistar um homem que estava visitando o museu com seu pai, que disse que não iria visitar o espaço interno do museu, apenas andar pelo espaço externo e tirar algumas fotos, pois não era de Curitiba e gostaria de ter essa lembrança. Ainda nesse local também, podemos observar um grupo de turistas que se reuniam ali no espaço externo, atrás da Torre do Olho, para tirarem fotos e vídeos, assim como apreciar o espaço externo. O perfil dos visitantes muda de acordo com as áreas disponibilizadas. Por exemplo, no café do museu, percebe-se um público mais elitizado. Talvez isso se dê pelos preços do café ou pelo fato de esse tipo de atividade ser mais comum dentro desse tipo de público. Podemos observar isso através da observação tanto de vestimenta e hábitos, mas também por conseguirmos observar e acompanhar conversas de perto. Um dos casais que acompanhávamos, após usufruírem do espaço do café, logo seguiram para a loja de conveniências do museu, onde compraram lembranças e brindes. Já um outro grupo, com dois casais, ficaram por algum tempo no café, conversando e discutindo sobre viagens que fizeram no passado, assim como o que compraram nesses locais. Essas viagens incluíam destinos como Paris, Maldivas e Ibiza. Já na área externa do museu, chamada comumente de Parcão, haviam muitas pessoas com cachorros, amigos fazendo piquenique, casais, encontros e famílias apenas aproveitando o momento e o espaço, assim como também uma grande quantidade de ciclistas. Uma de nossas entrevistadas estava lá, passeando com dois cachorros, e quando perguntada por que frequentava o MON, ela respondeu que o espaço era ótimo para passear com seus animais e que gostava do que aquilo proporcionava, tanto para ela quanto para os cães. Assim como também disse que era uma frequentadora do espaço interno do museu e que percebia que o museu abrigava tribos diferentes em um mesmo espaço, e que acreditava ser pelo fato de ser um ambiente que abriga arte, se tornando então um espaço livre e sem julgamentos. Ao contornar o museu, perto da Secretaria de Segurança, encontramos tribos bem diferentes dos quais citamos até agora. Eram grupos que se denominam otaku, emos e K-popers. Todos ficavam em um mesmo espaço, separados entre si, mas ainda separados dos outros visitantes do museu. Entre essas tribos, era possível perceber a afinidade com músicas diferentes e danças. E também muitos estavam bebendo bebidas alcoólicas e fumando tanto cigarro, pod ou maconha. Tivemos a oportunidade de entrevistar um grupo de dança de K-pop
que afirmaram se reunir frequentemente nesses espaços do museu, pois gostam da infraestrutura que o museu oferece com seus vidros espelhados, pelo fato de ser de graça, já que para dançarem em outros lugares precisariam pagar pela utilização do local. Algumas pessoas do grupo afirmaram que frequentam a parte interna do museu e outras afirmaram que nunca entraram lá. Entre esses grupos também, podemos entrevistar outras duas pessoas que nos explicaram que o motivo pelo qual utilizam o Mon como ponto de encontro não é claro, mas que simplesmente é assim, e que o Mon atrai diferentes grupos, e que, através desses grupos, os entrevistados se sentem parte de algo. Eles também disseram que passar momentos com pessoas da mesma tribo é algo que não é comum em seu dia a dia, mas ali no Mon isso é possível através dessas reuniões de tribos diferentes. Ao entrar nas exposições, nos deparamos com públicos diversos também, e é possível observar que os adultos se interessam mais por esse tipo de atividade. Nas visitas realizadas, não encontramos muitos idosos e apenas algumas crianças nas exposições. Pode-se notar que, por ser um museu famoso, pessoas que moram fora de Curitiba incluem em seu itinerário de visitas uma passada ao Mon, como um ponto importante. O público observado foram de famílias, amigos e turistas, em diferentes grupos. Entre os hábitos comuns dentro das exposições, os adultos procuram ler os conceitos, entender e analisar calmamente. Já os mais jovens tiram fotos e registram momentos. As crianças preferem e aproveitam mais as exposições que envolvem interação, como toque ou sons gerados por elas. Também, na parte interna do museu, é possível perceber que comportamentos modernos, como a pressa e a ansiedade, parecem interferir na forma com que as exposições são apreciadas pelos visitantes. Ao acompanhar alguns grupos por pelo menos toda uma exposição, foi possível perceber que, geralmente, uma pessoa do grupo dita o ritmo no qual a exposição será vista. Quando as pessoas que queriam ver as obras em seus mínimos detalhes e ler os textos eram de certa forma pressionadas com a pressa dos parceiros e colegas, era perceptível o desconforto e a mudança de atitude. O Mon comporta todos os públicos, pois foi pensado no moderno. É sobre arte, sobre diversidade. As novas formas de se relacionar com o espaço mostram como a modernidade moldou a sociedade de forma a comportar diversas tribos dentro de um mesmo momento e um mesmo espaço. Assim como, dentro de tribos, existir também diversos tipos de comportamento, que possuem tendências vindas da modernidade da sociedade, assim como um certo padrão que faz com que possam ser classificadas na mesma tribo. Essa, então, é a etnografia sobre o Mon.